Hello, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa live aqui de conversa com o tarô, que eu tô aqui com um livro do tarô do Osho, Tarô Zen do Osho. E como algumas pessoas sabem, tenho vários tarôs, né? Eu costumo usar nas leituras uma grande variedade de tarôs que eu tenho. Tarô místico dos sonhos, tarô universal, tarô do Osho, tarô das fadas, tarô dos anjos, tarô dos magos, das bruxas. E geralmente, antes de dormir, eu sempre leio um pouco e vou pegando alguns dos livros que eu intuo. Agora eu tô lendo o tarô. Tô lendo o livro de meditação do Osho. É o livro de cabeceira agora. E ontem eu estava lendo e pensei em partilhar com vocês alguns trechos, mas às vezes estou tão cansada. Quando vou deitar, eu pensei, quando eu for deitar, eu faço a leitura para o pessoal do livro, mas mentira, dormi. E agora eu tô aqui com o livro que é o Tarô do Osho. Oi, Ritinha! Tarô Zen do Osho. Alguns tarôs têm uns livros bem interessantes. E tem as cartas também. Mas às vezes não é só sobre as cartas, é você ler um pouco e perceber um pouco da história do que se trata o tarô e a energia do tarô. O tarô do Osho, ele tem uma especificidade. E aí que eu pensei, tarô e a energia do tarô. O tarô do Osho, ele tem uma especificidade. E aí que eu pensei, o jogo transcendental da autodescoberta. Essa é a parte mais incrível do tarô para mim, que é como é que o tarô pode ajudar a gente. Como é que você pode se ajudar através do tarô. Vocês têm tarô? Coloca aí nos comentários se vocês têm tarô. E se alguém tem o tarô do Osho também, né? E eu, às vezes, tenho pouco tempo para ler os livros do tarô, porque estou sempre jogando o tarô. Mas sempre que eu tenho tempinho, eu pego o livro, dou uma olhada para me conectar com a energia. Quando eu compro o tarô, eu leio o livro. Mas às vezes é bom dar uma revisitada. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Madalena. Boa noite, Natália. Good vibes. Bem-vindas. Oi, 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 oi. Como é que vocês estão? Coloque aí. Vocês podem comentar? Podem, né? Coloque aí nos comentários aonde vocês estão, como vocês estão. Tenho vários. É mesmo. E, enfim, nós tivemos aí essa energia, né? Valença RJ, nossa, Brasil! Nós tivemos 2 eclipses, Mercúrio retrógrado, Lua cheia em Escorpião. Como é que vocês estão? Sobreviveram? Firme e forte? Nem tão firme, mais forte? Nem tão forte, mais firme? Eu nem pus o microfone aqui para não dar ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ler aqui para vocês então. O Tarô Zen do Osho. Só sobrevivi. Menina de Deus, acaba amanhã, viu? Amanhã vai tudo voltar ao normal. Ascendente Escorpião, nossa, tem coisas fortes para ascendente Escorpião. Eu sou Escorpião, tenho Sol, mas eu percebi não. Me falaram ontem que o impacto dessa lua cheia agora é forte nos ascendentes em Escorpião. Coisas muito boas, coisas muito intensas e às vezes grandes mudanças. Até pedido de casamento eu vi que tem. Bom, vamos lá. Sol em peixes é meu ascendente, Madalena. Nossa, é o que... Não sei. Esse meu lado viajado é de ascendente em peixes. Eu tenho uma viagem que eu vou caminhar naquela floresta que só a deusa sabe o que eu tô fazendo ali. Escorpião, que delícia! Pra mim deve ser a separação mesmo. Diz que essa lua aí tá trazendo novidades, muitas mudanças. Então aqui diz assim:
o tarô existe há milhares de anos, com origens no Antigo Egito ou até talvez em eras anteriores. O primeiro uso conhecido do tarô no Ocidente remonta à Idade Média. Nesse período turbulento, o simbolismo do tarô era usado como código na transmissão de conhecimento em escolas medievais de mistérios. Ao longo do tempo, o tarô foi usado de diferentes maneiras. Ferramenta para prever o futuro, jogo de salão sem pretensões, forma de compilar informação inédita e oculta sobre situações da natureza diversa, etc. Tudo está como deve ser, como deve estar, diz a Madalena. Acredito muito nisso. Acho que o universo é muito exato. A gente só tem que ter atenção ao nosso livre-arbítrio, porque às vezes a espiritualidade está guiando a gente e a gente fala, não, eu quero fazer do meu jeito. E aí às vezes as coisas não estão como devem estar. Mas mesmo assim, né, o próprio tarô diz, não tem escolha errada. Às vezes a gente precisa seguir uma jornada para perceber se ela é ou não para nós. Há quem diga que o número de cartas que compõe esse baralho está relacionado com o número de passos dado pelo pequeno Siddhartha, estou falando do tarô do Osho, tá? Que mais tarde viria a tornar-se Gautama, o Buda. Isso é verdade, disse a Madalena. Reza a lenda que o recém-nascido Siddhartha deu 7 passos para frente e outros tantos para trás, no sentido dos 4 pontos cardeais, e que este gesto serviu de referência para os arcanos menores do tarô. Vocês sabem o que é arcano menor e o que é arcano maior? Tudo serve para aprender. Tudo. Se a gente vir todos os desafios como lição, fica mais fácil. Bom, além das 56 cartas dos arcanos menores, o baralho tradicional de tarô inclui ainda 22 cartas de arcanos maiores, que contam a história da viagem interior do ser humano. Então, nesse tarô nós temos 21 cartas que são os arcanos maiores. E, na verdade, os arcanos maiores são a nossa jornada. A jornada do ser humano do 0 ao 21, alguns tarôs têm 22. E nós temos vários ciclos na nossa vida, várias jornadas. A gente não começa do 0 quando nasce e quando morre acaba no 21. Não, a gente tem de 0 a 21, às vezes aos 18 anos, depois às vezes aos 21, depois às vezes aos 40. São como se fossem temporadas da nossa vida. E do primeiro passo, inocente, o tolo, a culminação da viagem representada pela carta de conclusão nos arcanos maiores, encontramos arquétipos que nos unem a todos enquanto seres humanos. Que a carta 0 é o louco e depois a carta 21, o mundo, o universo, né? E essas cartas, esses arcanos, eles contam a história de uma descoberta pessoal que é absolutamente singular de cada ser humano. Nenhuma jornada é igual, né? Nós temos do 0 ao 21 o louco, mas nenhum louco é igual a outro louco. Cada pessoa tem um jeito de fazer o seu novo início, começar do 0. Mas as verdades fundamentais se repetem. E é aí que entram a questão dos arquétipos, né? O arquétipo é o mesmo, só que depois isso tem um impacto diferente na vida de cada pessoa, né? Porque a experiência é individual. Independente da cor, gênero, classe, crença. Aqui diz, no baralho tradicional de tarô, esta viagem de descoberta pessoal é apresentada como uma espécie de espiral, com cada carta de conclusão a representar uma nova subida de nível nesse percurso, um novo início marcado pelo ressurgimento do louco. Então, quando chega a carta 21, que é a conclusão desse ciclo, é como se o universo falasse, parabéns, você chegou ao fim e agora vamos começar de novo, do 0. Mas cada ciclo que a gente recomeça, há uma subida de nível. É como um videogame.
Você vai para um nível, aí você vai do 0 ao 21. Passou de nível, de novo, do 0 ao 21. O tarô ajuda a gente a perceber em que momento da nossa jornada a gente está. Se a gente está finalizando, se a gente está no meio. E é engraçado, por exemplo, que a carta da morte no tarô, ela tá na posição 13. Ela não tá no final. Ela tá quase no meio da nossa jornada. E às vezes as pessoas pensam, mas tipo, por que a morte está fazendo aqui? Eu ainda tô no meio da jornada? Justamente. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade, o tarô, o despertar, a gente percebe que a morte do ego é necessária para a nossa evolução espiritual. A morte do ego quer dizer quem a gente foi, quem a gente quer mostrar para os outros que é. É o querer ter razão, querer vencer. E a gente vai se libertando de muitas coisas do ego durante o despertar espiritual, e por isso que a carta da morte está aí no meio, que é a morte do ego. É a morte em vida, coisas que precisam acabar para que a gente continue evoluindo, né? Olha que bonitinho o coelhinho. Oi, Jéssica. Tem um monte de coelhinho por aqui. Quero saber se vou me separar da pessoa com quem estou atualmente. Hoje eu não estou com um tarô aqui, mas pode marcar uma consulta particular e a gente pode investigar isso. O que se passa? O que o tarô fala, né? Eu dei uma consulta ontem e a pessoa estava com essa dúvida. E o tarô falou que não era o fim. Não tinha nenhuma carta de fim de relação ali, tinha de problemas na relação. E como é bom, como o tarô ajuda a perceber qual é a questão. Porque às vezes a gente acha que a relação acabou, mas às vezes é só uma questão de perceber o que está atrapalhando a fluidez da relação, o que precisa mudar. Se as duas pessoas estão dispostas, a relação pode dar certo. Se há sentimento, né? Mas às vezes... Nossa, que acrobacia. Até mudou a cor do meu olho aqui. Porque eu quis segurar o celular. Menina! Sentimento, às vezes, não é suficiente para manter uma relação. E uma das coisas que eu aprendi muito com o tarô e com a vida, né? É que sentimento é uma coisa e relação é outra. Relacionamento. Você pode amar muito alguém, mas às vezes essa pessoa não tem condições de ter uma relação ou de estar numa relação nesse momento. E agora que a minha cara mudou aqui? Ô, vida! Entendeu? Que eu vim parar com esses olhos verdes aqui. E agora? Whatever you want, whatever you need. Boa noite, Natália. Quanto é a consulta? A consulta agora, na primavera, está 35 €. Promoção de primavera. 1 hora. Então vamos voltar aqui no tarô do hoje. Para que eu fui pegar o telefone na mão? Porque eu me empolguei. Vou pôr ele aqui de volta. Vocês estão me ouvindo bem? É agora que esse olho verde aqui. Boa noite. Então, vocês estão entendendo aqui como é que é um pouquinho do tarô, né? Essa questão da jornada. Então tá. Em contrapartida ao que eu estava dizendo, o baralho do tarô do Osho foi acrescentada uma carta, que é uma carta chamada O Mestre. Essa carta não existe em outros tarôs, só no tarô do Osho. Essa carta permite-nos prescindir dessa lógica espiral e abandonar de vez o círculo perene de morte e renascimento. A carta do Mestre simboliza a transcendência definitiva da própria viagem. Uma transcendência que apenas será possível através de uma iluminação capaz de dissolver o ego isolado e individualista.
Essa carta é muito interessante, essa carta, o Mestre do Osho. É como se você não precisasse ficar repetindo o ciclo, repetindo o ciclo, repetindo o ciclo. Ali você eleva, se ilumina. Eu acredito muito nisso. Que a gente pode ter um momento, acredito que bastante espiritual, quando a gente chega nesse nível de, ok, eu não preciso mais ficar repetindo lições, fazendo ciclo de novo. Eu já entendi, já aprendi. E outra, eu acredito que quando a gente chega nesse nível de iluminação, vamos dizer assim, que quer dizer, já entendi, já aprendi as lições, não preciso repetir, gratidão, que é um grande momento de despertar, né? Eu ia falar uma coisa que eu intuí, mas fugiu. A intuição é assim. Enfim. Eu ia falar uma coisa que eu queria falar. Lembrei. Até meu brinco caiu. Tem a ver com a nossa mentoria espiritual. A nossa mentoria disse que a gente nasce já com mentores espirituais. Você tem o seu anjo da guarda, você tem seus mentores. Mas ao longo da vida, a sua mentoria ela pode mudar de acordo também com a sua evolução espiritual. Então, de repente, você chega num nível de espiritualidade que o mentor que te acompanha fala, nossa, agora eu não vou poder mais orientar porque eu não estou nesse nível. Então, vem uma nova mentoria espiritual. E quando eu falo mentoria espiritual, pode ser anjos, guias, energias de fora do planeta Terra, orixás, energias que você se identifica na espiritualidade. Santos, né, para quem é católico. Alguém aí sente que tem mentoria espiritual? Que existe alguma comunicação aqui com seus mentores? O tarô ajuda essa comunicação, viu? Pelo menos para mim. O tarô ajuda na minha comunicação com os meus mentores espirituais. E ajuda a treinar minha intuição também. As consultas que eu dou de tarô particulares, acaba que a minha intuição fica muito afiada. E as cartas aparecem para mim, às vezes, na minha cabeça. E eu também acho que são os meus mentores respondendo as perguntas, às vezes, da cliente. A carta aparece aqui. E a pessoa fala assim, mas é o tarô que tá falando? E a carta tá aqui na minha cabeça. E eu falo, vamos perguntar pro tarô. Aí vem a carta. Ou então vem uma carta e eu já veio a outra carta na minha cabeça. E o tarô vem, traz a carta. São os mentores já trazendo a informação. Natália, tenho certeza, principalmente através dos sonhos. Está tendo bastante pessoas que... Bastante não, né? As pessoas que eu convivo e que eu atendo, os meus clientes, estão tendo muitas revelações através de sonhos. E eu, inclusive, semana passada pedi para minha espiritualidade começar a orientar meus sonhos, para eu ter sonhos com mais significado, porque eu achava que eu estava tendo uns sonhos muito aleatórios. E comecei a ter sonhos com muitos signos, símbolos. Alguns eu não consigo entender, mas outros eu fico... isso aqui tem uma mensagem. É importante, porque a espiritualidade não tem outro jeito de se conversar com a gente, nem os mentores. É através de sonhos mesmo, é através de intuição, é através de... Alguns médiums escutam, né? A minha mãe, por exemplo, é uma médium que a mentora dela fala aqui, com todas as palavras, o que ela precisa saber. Bom, o que mais? O Osho Tarô Zen não é certamente um tarô convencional, no sentido em que estes se costumam centrar na adivinhação. Em vez disso, o tarô do Osho apresenta-se como um jogo transcendental de autodescoberta, que reflete o momento presente, apresentando de forma inequívoca o aqui e agora, sem julgamentos nem comparações. Esse jogo serve como chamada de atenção para nos concentrarmos em aspectos como a sensibilidade, a intuição, a compaixão, a receptividade, coragem e individualidade. Centrar a atenção nessa consciência de si
é apenas uma de muitas inovações introduzidas em velhos sistemas e formas de pensar o tarô, que rapidamente saltarão à vista dos utilizadores mais experimentados ao trabalharem com o tarô Zen do Osho. Alguém tem esse tarô aí? Esse tarô é bem acessível, é um tarô barato e muito interessante. Eu acho que esse é um tarô que vale a pena ter, pelo diferencial que ele tem e pela facilidade de interpretação intuitiva por causa do tipo de imagens. Não sei se vocês conhecem. Boa noite, Marisa Cedeu. Me conta aí se vocês conhecem o tarô Zen do Osho, que eu derrubei ele aqui no chão tudo, mas eu vou mostrar umas cartinhas para vocês. Como ele ajuda a fazer uma leitura intuitiva. Olha só, vou mostrar algumas imagens. E ele não tem o mesmo nome que as cartas tradicionais do tarô, por exemplo. Essa é a carta 19, a carta do Sol, aqui chama Inocência. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho, porque convém saber qual é a carta, mas também não é para a gente se apegar ao significado, é mesmo para perceber o que a imagem está comunicando. Esse é o imperador, aqui diz o rebelde. Abrandar. Tá vendo como as cartas são visuais? Então, às vezes, mesmo você não sabendo o que significa, você pode olhar e fazer uma leitura intuitiva. Olha aqui. Uma mulher grávida. Esperando. Várias luas. A mudança de lua. Várias fases. Quanto tempo demora para a lua mudar de fases? Quanto tempo demora uma gestação? Olha o seio dela cheio, né? Aquela abundância, as cores. Então, assim a gente vai trabalhando a nossa intuição e a interpretação. Então, para quem se interessa pelo tarô, eu recomendo o tarô do Osho. É bom para começar por causa da facilidade de fazer leitura intuitiva. Mas para interpretar mesmo, tem o desafio de ter que estudar a especificidade do tarô do Osho, porque ele tem os símbolos próprios. E às vezes você pensa, isso aqui é rei, é rainha, você não sabe, você tem que ir no livro. Boa noite, complexo. Ele é complexo, mas eu deixei ele um tempo encostado assim, mas esses tempos falei, nossa, eu tenho que olhar o tarô do Osho, porque, enfim, de acordo com a nossa vibe. Shirley. Quem mais tem tarô aí? Alguém aí gostaria de aprender a ler tarô, interpretar para si mesma? Eu acho interessante a gente aprender primeiro para a gente e depois profissionalmente. Porque se você conseguir ler para você, você consegue ajudar outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Primeiro a gente se ajuda, aprende a se ajudar para depois aprender a ajudar os outros. Muitas pessoas por aí querem ajudar pessoas em situações que elas nem se ajudaram ainda. Antes do meu despertar com tarô, eu ajudava muita gente, dando conselhos, conversando sem tarô. E depois eu pensava... E às vezes as pessoas nem valorizavam, e eu gastava imensa energia com pessoas. E eu pensava, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar isso para me ajudar, para mudar a minha vida. Quando eu ver que eu estou resolvendo minha vida, eu começo a ajudar as pessoas, mas eu tenho que começar por mim, né? Porque senão não sobra para ajudar os outros. E eu comecei com um tarô para me ajudar. O meu foco era o meu desenvolvimento pessoal, espiritual e entender minha vida, o que estava acontecendo na minha vida. Porque eu estava bem perdida quando eu comecei com o tarô. Mas eu pensei assim, o que realmente eu tenho vontade de fazer? O que eu gosto? O que eu tenho vontade de fazer no sentido, tipo, acordei, o que eu tenho vontade de fazer? E eu pensei, olha, uma coisa que me acalma, me relaxa, me traz paz, me traz clareza é o tarô. Então eu comecei a pôr toda a energia nisso. Eu gostaria, disse a Shirley, eu vou fazer um encontro presencial dia 1 de junho aqui em Cascais. São só 15 pessoas. Então quem quiser participar, quem quiser estar presencial comigo, eu vou ensinar tudo que eu sei
sobre o tarô e que eu consiga colocar num dia, né? E se vocês quiserem saber mais, vai lá no meu Insta, tá lá o link pro evento, chama Tarot Experience. Se colocar no Google vai aparecer também. Nós vamos passar um dia juntos e eu vou ensinar para vocês algumas coisinhas para vocês usarem o tarô para vocês, tá bom? Acho muito importante a gente aprender um pouquinho. Tá em Paris? Vem para cá. Eu tenho mais clientes em Paris. Tem clientes em Paris, na Alemanha, em Miami, em Nova York. Nossa, seria incrível, né? A gente passar um dia juntas, assim, com tarô e amar. Mas, enfim, quem puder, será incrível. De qualquer forma, depois nós vamos ter eventos online também. Quero fazer a mentoria online com as pessoas que querem aprender o tarô. Tem muitas coisas para partilhar com vocês. Acho muito importante perceber um pouquinho de tarô, mesmo quando você vai fazer uma leitura com outra pessoa. Porque eu vejo algumas lives de tarô que passam por mim, assim, que eu vejo pessoas lendo tarô para as outras pessoas, eu falo... E como a pessoa não tem conhecimento, ela acha que aquilo é uma verdade absoluta, que a outra pessoa está falando, e não é. Às vezes são coisas muito aleatórias, não sei. Não sei se a pessoa acorda, lê um livro de tarô e quer... Eu não sei. Eu, esse ano, vou fazer 3 anos com o tarô. Então, eu já percebi algumas coisas. Complicado demais ir nesse momento. Shirley. O universo, ele é muito exato, né? Quando as coisas são para ser, elas acontecem e tem o momento certo. A gente sabe quando é o nosso momento. Então, aqui, arcanos maiores. Eu vou falar para vocês, então, por que é os arcanos maiores. Nesse baralho do Osho, as habituais 22 cartas são identificadas com numeração romana. Então, representam os temas, arquétipos e estruturantes da nossa viagem interior enquanto ser humano. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Numeração romana, né? E os nossos arquétipos enquanto ser humano. E é, como eu falei, a carta mestre, que é a última carta que no tarô do Osho, ele que inventou, que não existe, ela não tem número. Então, quando uma carta dos arcanos maiores surge numa leitura, por exemplo, isso aqui é um arcano maior, porque ela tem um número. Ela é numerada de 1 a 22, de 21, numeração romana. As outras não têm numeração romana, são arcanos menores. A importância remete para segundo plano qualquer carta de arcanos menores. Então, essa arcano maior vai ser sempre mais importante que um arcano menor. Na minha interpretação, o arcano menor, ele está falando de uma energia transitória, passageira. Pode não ser, hoje, amanhã, semana que vem. Agora, isso aqui é uma energia mais estrutural, da sua jornada interior ou exterior como ser humano naquele momento da sua vida. Então, os arcanos maiores, ele tem uma estrutura mais, entendeu? Vai falar do que está acontecendo mesmo a nível de sua jornada como ser humano. Estou passando por uma situação difícil de insegurança e desemprego. Difícil mesmo. Mas a única certeza que a gente tem nessa vida é que tudo passa. Tudo é impermanente. Não existe situação permanente. É tudo transitório. A única coisa certa é a mudança. O tarô fala muito disso. Então, assim, a gente precisa de força para atravessar as fases desafiantes, mas também ter fé de que é uma fase. A gente não pode definir a nossa vida por um momento difícil que a gente atravessa. É um momento que vai passar. Então, o arcano maior indica que as nossas circunstâncias atuais nos proporcionam a oportunidade de examinar um dos temas estruturantes da nossa viagem pessoal e interior. É da maior utilidade examinar as restantes cartas à luz desse tema estruturante. Por exemplo, será que o fato de estar a trabalhar demasiado, exaustão, é um alerta para a necessidade que sinto em exprimir-me, criatividade? De que forma estarei a frustrar o meu progresso criativo ao gastar
toda a minha energia para fazer a máquina funcionar. Graças a Deus, depois de uma certa idade, a gente já tem experiência para falar de muitos temas, que é o meu caso, né? Já estive nessa situação de trabalhar para fazer a máquina funcionar, de pagar conta, de ter uma filha pequena, de criar uma filha sozinha e ter que pagar conta e ter que trabalhar. É uma máquina. E houve um momento em que eu pensei, como é que eu saio dessa roda de hamster? Vender o almoço para comprar a janta, né? É possível. E aí que começam os despertares, né? Que a gente tem aquela, meu Deus, eu tenho que sair daqui, não sei como. E aí vem a espiritualidade e ajuda a gente também. Bom, se não surgirem cartas de arcanos maiores numa leitura, o mais provável é que sua situação atual represente um desenvolvimento secundário na peça maior que é a sua vida. Isso não quer dizer que esteja a viver um momento insignificante, ou que você deva sentir ingênuo caso se ache profundamente afetado por qualquer motivo num momento de menor relevância. A própria ausência de cartas de arcanos maiores relembra-nos que tudo passa. Acabei de falar. Se calhar, se você fizesse a leitura de tarô, ia sair um monte de arcanos menores. Que eu estava falando. Isso aí vai passar. Uma fase. E que, mais tarde, talvez venha a pensar a que se deveu tamanha preocupação. Por último, se surgirem cartas de arcanos maiores numa leitura, isso poderá querer dizer que está prestes a ocorrer uma mudança drástica de cenário e de personagens no teatro da sua vida. Há alturas com efeito em que a profusão de cartas de arcanos maiores é tão assoberbante que talvez seja preferível escolher apenas uma delas, a que lhe transmitir a mensagem mais clara, como peça central de uma nova leitura para o ajudar a compreender o que tem diante de si. Nossa. As coisas que eu leio. Vou colocar esse telemóvel aqui. Eu tava de ladinho. Vou colocar assim de frente pra gente conversar aqui. Vocês acham interessante falar sobre esse tema? O que vocês estão achando aí? De eu explicar aqui um pouquinho do tarô do Osho para vocês. Na verdade, ele está falando não só do tarô do Osho, mas um pouco do tarô em termos gerais, né? Eu vou falar dos arcanos menores rapidinho e depois como é que funciona esse jogo transcendental de autodescoberta do tarô. Aulinha de tarô, né, Good Vibes? Uma aulinha de tarô, que é fácil. Fácil. Bom, arcanos menores. Estas 56 cartas dividem-se em 4 naipes que representam outros tantos elementos, do qual assinalado com um losango com a cor predominante do respectivo naipe. Isso aqui é difícil mesmo, viu? Apesar que eu já aprendi, mas fácil não era. Por exemplo, o losango vermelho é fogo. Fogo é paus. Paus é energia de ação. Então, já sei. Isso é um arcano menor, né? Isso aqui, se a gente não lê, a gente não aprende. Por exemplo, o cinza é espadas, energia mental. Esses aqui tem que saber. Porque esse aqui é um losango. Um é virado para a direita, outro para a esquerda, outro para baixo, outro para cima. Esse aqui que é virado para a esquerda, e azul é copas. E eu tenho para mim que é um pajem, mas eu teria que confirmar, porque nem eu decorei isso aqui ainda. O colorido é energia de terra. Quando eu comecei, eu falei, gente, da onde que eu vou aprender isso aqui tudo? Eu tenho que decorar isso tudo, mas não é assim. Quando a gente começa a ler muito o tarô pra gente, a gente vai pegando as manhas, como se diz. Então, a gente sabe que cada um desses arcanos menores, ele tem os naipes, são 4 naipes. Espada, copa, qual que é o nome no baralho?
paus, espada, copa, paus e ouro. Eu tenho uma dificuldade com o baralho normal, mas os naipes são esses. Depois varia no tarô, os nomes, né? Então aqui, nesse tarô, as cartas de naipe de água tem losango azul, as de fogo tem losango vermelho, as naipe de nuvens, que é o mental, é cinza, e arco-íris, que é a terra, é colorido. Tal como em qualquer baralho convencional, os naipes desse tarô incluem cartas da corte. Nesse baralho foi-lhes subtraída a importância de seus títulos feudais aristocráticos para receber nomes que se referem somente a diferentes oportunidades para dominar os 4 elementos que representam. Ou seja, o tarô tradicional ele tem o rei, rainha, príncipe, cavaleiro, princesa. O do Aleister Crowley, tarô de Tó, tem princesa. Esse aqui não tem isso, não tem nome, é mais o propósito daquela carta, com seu elemento. No início parece difícil, mas depois tudo fica mais fácil, aprendemos naturalmente, disse a Good Vibes. É verdade. Mas é difícil, mas é tão bom, né? Quando a gente gosta, começa a aprender e tem... Nossa, eu amo. É tipo ter um hobby que se torna trabalho, né? E como ajuda no nosso próprio desenvolvimento pessoal. O tarô me ajuda muito minhas clientes, ajuda as pessoas que convivem comigo. Minha filha, por exemplo, se beneficia muito do tarô, estou ajudando ela a aprender a ler para ela mesma. Ela fala, mãe, me ajuda aqui, o que significa essa carta? Aí eu falo, primeiro a sua intuição. O que você intui, o que você sente? Aí eu vou lá e oriento, mas essa carta tem esse... Como eu estou falando para vocês agora, de naipes, de símbolos, de signos, isso aí já é um outro nível. Mas a gente pode começar a interpretar o tarô de uma forma intuitiva, tranquilamente. Bom, o naipe de fogo corresponde aos paus no baralho convencional do tarô e representa o domínio da ação e da resposta. A energia que nos leva a entrar e a sair de determinadas situações quando optamos por seguir nossos instintos, em vez de raciocínios ou emoções. O naipe de água substitui as habituais copas, representa o lado emocional da vida e costuma conter uma energia mais feminina e receptiva do que o fogo, que é mais masculino e expansivo. E aí é interessante também a gente perceber os signos, quais são os signos de cada elemento, porque também vai ajudar na interpretação. Por exemplo, fogo, paus, que fala desse movimento do domínio, de ação e de resposta. Quais são os signos? Leão, Sagitário e Áries. Fogo. Aí a gente vem falar de copas, energia mais feminina. Quem que é? Escorpião, Peixes, Câncer. Tem um delay aqui. Qual que é o signo de vocês? Coloca aí, vamos ver qual que é a energia predominante. Depois tem as nuvens, que foram escolhidas para substituir as cartas de espadas, que tradicionalmente são um naipe de ar e representam a mente. Essa escolha deve-se ao fato da mente, por iluminar, se comporta precisamente como uma mente enevoada, na forma como impede que a luz passe e escurece a paisagem que nos envolve, impedindo-nos de ver as coisas tal como elas são. Então, a energia mental, ali está cinza, e o Osho chama de nuvens, porque quem tem uma energia muito mental, às vezes, é como se houvesse uma nuvem na cabeça, né? Signos de Aquário, Libra e Gêmeos são pessoas que precisam de ar, limpar a mente, porque é uma mente muito ativa, né? E às vezes a energia de ar, ela fica essa nuvem na cabeça, a pessoa às vezes não consegue pensar com clareza, embora tenha uma grande capacidade mental. Mas há outro atributo das nuvens que não deverá ser esquecido, assim como aparecem, as nuvens desaparecem, pelo que nunca devem ser levadas demasiado a sério. E essa também penso que seja uma característica de signos de ar, que às vezes dramatizam um pouco as situações, sem
conotação pejorativa aqui, mas no sentido de como aquilo é tão mental, às vezes a coisa se torna um drama, porque a mente não para de falar. E a mente, mas veja bem, isso vai ser péssimo se acontecer isso, se acontecer aquilo, e a pessoa entra naquela loucura. E às vezes as pessoas que têm ar, né, de signo de ar, têm essa dificuldade em ver as coisas de uma forma mais prática, né? Claro que tem influência de ascendente, de lua, não dá para generalizar. Marta, boa noite. Por último, tem o naipe de arco-íris. Desse baralho ocupa o lugar dos ouros e representa o elemento da terra. Esse elemento que habitualmente se refere ao lado mais prático e material da vida. Contudo, em conformidade com a postura zen, em que até as atividades mais humildes e mundanas representam uma oportunidade para celebrar o sagrado. A figura do arco-íris foi escolhida para esse naipe. O arco-íris, que liga o céu à terra, o espiritual ao material, serve para nos lembrar que, na verdade, nada separa o mais elevado do mais terreno. Que toda a existência é, afinal, um uno contínuo de pura energia. E que o paraíso não é um lugar remoto perdido no céu, mas uma realidade à espera de ser descoberta aqui na Terra. Esta é uma viagem de descoberta, o caminho para a transcendência final. Parta leve e com boa disposição à descoberta de montanhas e vales e de volta às montanhas, saboreando cada passo dado. Se aprender com os erros, essa viagem não poderá correr mal. Essa mensagem é importante, hein? Ou seja, não tem viagem ruim se ela se torna um aprendizado. Agora vamos caminhar para o fim aqui da nossa conversinha, que é como jogar o jogo transcendental da autodescoberta. Querem saber como jogar? Coloca aí. Quero! Diana, meu ex João Fernandes, vamos nos reconciliar brevemente? Tem que fazer uma leitura particular, tá? Diana, a gente pode perguntar por tarô o que se passa, quais são as suas energias, quais são os sentimentos que estão envolvendo, o motivo de afastamento. A gente faz uma investigação. A consulta de tarô é 1 hora. Imagina quantas cartas a gente pode tirar, quanta conversa a gente pode ter. Algo que na live não será uma resposta assim tão exata, né? E às vezes pode induzir ao erro. Eu vejo às vezes algumas lives assim, o pessoal jogando tarô, dando respostas dessas, e eu falo, ixi, às vezes pode tanto interferir, né, na decisão que alguém vai tomar. Aí eu tenho muito cuidado. Então aqui, como é evidente, poderá perguntar ao tarô aquilo que bem entender, apesar de este consistir, sobretudo, uma forma de pôr em evidência aquilo que você já sabe. Qualquer carta revelada em resposta a uma questão concreta é um reflexo direto daquilo que você talvez não consiga ou não esteja disposta a reconhecer nesse primeiro instante. Contudo, é através desse reconhecimento, que não deve ser acompanhado por quaisquer juízos de valor sobre o que é certo e errado, feito de uma perspectiva desapegada, que poderá começar a experimentar de forma integral a altura e profundidade do seu ser e todas as cores do arco-íris que o compõem. Ao consultar o espelho, que é o tarô, não se esqueça de baralhar bem as cartas, vendo nelas o receptáculo para onde verte as suas energias. Quando se sentir preparada, disponha-as em leque voltadas para baixo e com a sua mão esquerda, a receptiva, selecione as cartas em resposta às suas atuais circunstâncias. Não se esqueça de permanecer sempre no momento à medida que for revelando as cartas, permitindo assim que as suas respostas interiores esclareçam as questões exteriores. Como poderá comprovar, as figuras do baralho Osho Tarô têm vida própria.
O seu impacto é inegável, uma vez que comunicam conosco numa linguagem reconhecível para o nosso ser mais profundo. Despertam a nossa compreensão, convidam a clareza. No final desse livro encontrará alguns lançamentos e disposições de cartas que poderá experimentar. Mas, em última análise, você poderá desenvolver sua própria forma de utilizar o baralho, que é isso que eu faço. Eu utilizo o meu tarô da minha forma, o meu método, a minha técnica, que funciona para mim. As possibilidades são infinitas, então você pode usar a criatividade para também inventar sua própria tiragem, ver como é que funciona para você. No final desse livro tem os lançamentos e, ao usar o baralho, contemple cada lançamento em silêncio e concentre-se tanto quanto possível. Quanto mais sentir nesse processo uma oportunidade para crescimento pessoal, mais profundo será o significado das mensagens recebidas. Menina! E assim, essa é a abertura do livro e depois o Osho começa a explicar cada arcano maior, depois vai explicando cada arcano menor. Quero ver se eu consigo ir lendo para vocês nas lives assim, porque é tão interessante. E aí a gente pode ir conversando e vocês tirando as dúvidas também. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tarô, sobre esse tarô do Osho? Aproveitem. No último minuto final. Quem quiser saber mais, quem quiser fazer uma consulta particular comigo, é só clicar aí no link da minha bio. Tá aí meu Instagram, pode me chamar. Tem lá o meu WhatsApp também. Nos meus links tem meu WhatsApp Business, tem o Insta. E podemos conversar. Oi, Celina, minha querida. Vim conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o tarô do Osho, o tarô Zen do Osho, que é essa jornada transcendental. Tem muito mais para falar do Osho. Esse é um dos baralhos que eu vou levar para o meu evento, Tarot Experience. E não sou aquelas pessoas que ninguém pode tocar no tarô. Eu vou levar meu tarô, vocês podem tocar no meu tarô. Eu vou dar essa oportunidade das pessoas terem vários tarôs na mão, na frente, olhar as imagens, poder comparar, por exemplo, o louco dos vários tarôs, como é o louco de cada tarô, os arcanos menores, a imagem. Tem muita conversa. O tarô dá margem para muita conversa. Celina, vamos marcar nossa consulta. Como é que tá a minha agenda? Amanhã tem horário até amanhã. E depois, segunda-feira. Tá bom? Então, um beijo, boa noite, beijo no coração de vocês. Na próxima live eu quero ouvir mais de vocês, como é que vocês estão, como é que estão nesse processo de despertar, nesse processo de lua cheia, como é que foi esse retrógrado que passou, esses 2 eclipses, quem sobreviveu, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Um beijo no coração de vocês e até breve. Boa noite.